Você conhece a famosa ilha onde existem várias cabeças de pedra gigantes que ficam para fora da Terra? Conhecido como a Ilha de Páscoa, lá vivia uma civilização muito antiga chamada Rapa Nui. E o que muitos gostariam de saber é como aquelas cabeças foram parar ali. Como elas foram construídas naquela época que nem tinha tecnologia. E também como uma civilização inteira que vivia naquela região desapareceu sem deixar nenhum registro. Sobrando apenas essas enormes cabeças misteriosas. Então já se prepare aí porque no vídeo de hoje nós iremos viajar para a Ilha de Páscoa e tentar solucionar de uma vez por todas esse mistério. Mas antes, se não é inscrito no canal, se inscreva logo agora clicando no botãozinho Que tá logo aqui embaixo. E como de costume, Deixa deixa logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí, galera, não custa nada e eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Então já deixa o polegar pra cima e agora vamos pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Moai Marques. Ô, palhaço da Léo, Ilha de Páscoa Molo. E se você, galera, é fã do Você Sabia, apoia o nosso trabalho, É maior de 18 anos. tem uma graninha sobrando e quer multiplicar ela, Você deve conhecer, é claro, a Blaze. que é um site de jogos parceiro aqui do Você Sabia, Tanto é que quem se cadastrar agora com sua primeira conta utilizando o nosso código aqui, vai ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000. E não é só isso, você também vai ganhar 10 rodadas para jogar totalmente grátis no modo Mines, Double e Crash, que são os joguinhos mais famosos da Blaze. para começar então, entra na Blaze, coloque uma graninha que você pode colocar. Escolhe o jogo que mais te agrada e depois é só sucesso. Hoje então, galera, a gente vai jogar aqui o modo Double. Você escolhe uma cor vermelho ou preto e se cair a cor que você escolheu, você ganha 2 vezes o dinheiro que você colocou. E se cair o branco, multiplica ainda mais. Vezes 14. Mas tem que apostar no branco, né? Mas tem que apostar no branco e o branco também vem com menor frequência, né? Exatamente. Ó, acabou de vir vários vermelhos, vamos botar preto. Vai. Vai. Deu bom? Deu bom. Multiplicou por 2, galera. Depois, não seja ganancioso, já tá bom. Fez um dinheirinho legal? Saca pra sua conta. Só clicar aqui no bonequinho aqui em cima e sacar pra conta e tchau, já era. E depois, galera, é só curtir o final de semana, viu? Só como é simples? Então se tiver um dinheiro sobrando que não vai te fazer falta, entra lá. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos, beleza? E agora, meu amigo, vamos diretamente para a Ilha de Páscoa, que até hoje é um dos lugares mais misteriosos e amados aqui da Terra. Essa ilha era o lar de uma antiga civilização polinésia. Só que essa civilização simplesmente desapareceu e deixou para trás um grande mistério para a humanidade. Isso porque a Ilha de Páscoa, o lugar onde eles viviam, é cheia de estátuas de pedras gigantes que têm o formato de cabeças enormes. E é justamente o seu tamanho, a época em que essas pedras foram feitas, como elas foram transportadas e como essa civilização simplesmente desapareceu, que é o mistério de tudo isso. E é isso que iremos contar pra vocês no vídeo de hoje. Essa, galera, é uma ilha chilena que fica ao sul do Oceano Pacífico e era chamada originalmente de Rapa Nui. Ela fica a uma distância de 3.700 quilômetros do Chile, em uma região conhecida como Polinésia Oriental. E ficou conhecida como Ilha de Páscoa depois que um explorador holandês chamado Jacob Roggeveen desembarcou na ilha em um domingo de Páscoa, lá em 1722. E essa ilha é considerada como um dos lugares mais afastados do mundo. Isso porque o seu vizinho mais próximo são as Ilhas Picárnias, que ficam a 1.900 quilômetros de distância. E a única forma então de chegar na Ilha de Páscoa de maneira segura e rápida é através de avião. Com um voo que sai de Santiago, no Chile, que tem uma duração de 5 horas. E mesmo ela estando completamente isolada do mundo, ainda existem pessoas morando lá. Em um censo que saiu em 2002, foram identificados que 3.971 pessoas ainda habitavam a Ilha de Páscoa. Hoje em dia, então, esse número pode ser maior ou menor. E a maioria desses habitantes são os próprios Rapa Nuis, um povo nativo da ilha. E a coisa que mais chama a atenção do local são as misteriosas cabeças de pedra gigantes, que estão esparramadas por toda a região. Como já falamos, nessa ilha antigamente vivia uma civilização polinésia que praticamente desapareceu. Mas antes deles partirem completamente, eles deixaram uma marca na ilha, que são as famosas estátuas gigantes. As estátuas de Páscoa. Espalhadas por toda a ilha, existem aproximadamente 887 estátuas, e elas são chamadas de Moai. Esculpidas a partir de pedras do vulcão Rano Haraku. Na verdade, elas são feitas de um material chamado tufo vulcânico, um material que se origina de erupções vulcânicas, que no caso veio do mais próximo vulcão, esse Hakuna Matata. Rano Haraku. Quase, mesma coisa. Então alguns acreditam que as estátuas foram construídas na enorme cratera do vulcão, Porque é onde tinha muito desse material. exatamente, e depois então daquele ponto elas foram se espalhando por toda a ilha. Só que, galera, não estamos falando de um negocinho, uma pedrinha e tal. Não, é um
um maciço, uma rocha gigante. Não é uma pedra leve que dá pra levar sozinho ou você e seu amiguinho. Galera, a maioria dessas estátuas medem de 4 a 6 metros de altura. Mas o mais incrível mesmo vem agora, porque elas podiam ter até 27 toneladas. 27 mil quilos. Como que você carrega uma coisa dessa, velho? A maioria tinha essa altura, pessoal, mas existia a estátua ainda maior. Como, por exemplo, uma estátua que foi encontrada que tinha 10 metros de altura e pesava mais de 80 toneladas. Sem contar também as estátuas que foram encontradas com pedaços enterrados, podendo ser ainda maiores. Ô louco, será que é verdade isso? Essas estátuas que estavam com pedaços enterrados podiam ter até 21 metros de altura e pesar mais de 270 toneladas. Meu Deus do céu, velho! Foram encontradas também estátuas com uma espécie de chapéu vermelho de pedra, que recebeu o nome de Pucão. E só o chapéu, galera, só o Pucão, pesa entre 10 a 15 toneladas. Não se sabe ao certo porque algumas tinham chapéu, outras não, mas alguns historiadores acreditam que aquilo poderia ser um símbolo de prestígio e importância daquela estátua. Ou da pessoa que a estátua simbolizava. Tá, mas a pergunta que não quer calar é, o que essas estátuas significavam? E outra, né, galera? Como essas estátuas tão pesadas foram movidas pela ilha? Bom, galera, esse é o maior mistério dessa ilha. A maioria dos estudiosos acreditam que as estátuas foram feitas para homenagear os antepassados. Como, por exemplo, o líder, né, o chefe de família e outras pessoas importantes daquela civilização. Isso poderia explicar a direção que elas foram colocadas. Já que existem algumas estátuas que estão de costas para o mar e de frente para o interior da ilha. Como se eles estivessem vigiando e protegendo as aldeias. Já existe uma outra teoria que diz que os moais, aquelas estátuas gigantes, foram colocadas ali como se fosse um tipo de para-raio, já que lá aconteciam muitas tempestades. E os chapéus em alguma das estátuas serviam como condutor de eletricidade para preservar os moais, porque senão acho que quebrava, né? Buf, um raio grande podia explodir, mano. Mas será que então eles colocaram ali já sabendo disso? Ou eles descobriram depois sem querer, né? O raio começou a cair e começou a puxar. E por falta de registros escritos e também porque o povo desapareceu, é quase impossível ter certeza sobre as origens dessas estátuas. No começo, quando a ilha foi descoberta e também eles acabaram encontrando as estátuas, eles achavam que era apenas uma cabeça que ficava ali em cima da terra. Porém, em 2012, em um trabalho feito em conjunto com a Universidade da Califórnia, descobriram algo bastante interessante. Durante esse projeto, eles cavaram em torno de 2 cabeças e descobriram que elas tinham um corpo enterrado ali embaixo. Com um tronco, braços e mãos que até cobriam a região genital do enorme boneco. E nessa pesquisa também eles conseguiram descobrir que cada estátua tem a sua identidade própria. Na base de uma das estátuas, foi encontrada uma rocha com várias escritas indecifráveis, desenhos e símbolos que pareciam até com canoas. E muito provavelmente que essa era um tipo de escrita da civilização antiga que morava ali. Canoa, barco. Significa José. Assim como os hieroglifos que eram usados pelos egípcios. E os pesquisadores acreditam que esses desenhos eram uma forma de identificar as famílias e também as linhagens que existiam naquela sociedade. Sem contar também que eles encontraram em volta dessas estátuas alguns ossos humanos, que muito provavelmente estava ligado ali à família da estátua ou de quem aquela estátua pertencia. Podendo até mesmo ser considerado como um túmulo familiar. E estudando a inclinação das estátuas e também a localização onde elas se encontram, os pesquisadores chegaram na conclusão de que talvez os antigos nunca enterraram os moais. Segundo eles, o corpo dos moais poderia estar totalmente para fora, mas por conta da ação da natureza e por causa de tantos anos também, o corpo teria afundado com o tempo, ficando dentro da terra. Mas isso ainda não responde à pergunta que todos querem saber. Pelo contrário, dificulta ainda mais achar a resposta. São estátuas maiores ainda. Como é que eles colocaram lá? Como eles fizeram para transportar essas estátuas gigantes com milhares de quilos? Para tentar descobrir como eles fizeram isso, alguns pesquisadores dos anos 80 fizeram réplica das estátuas com o mesmo tamanho e peso. E tentaram simular, tentaram mover as estátuas usando os mesmos equipamentos que existiam naquela época, com as mesmas tecnologias que os povos poderiam ter. No caso é corda, madeirinha, né? E depois de muitos testes, eles concluíram que aquilo era impossível de ter sido feito. O cara tentou e Não dá, mano. A gente vai se matar aqui e a estátua não vai sair do lugar, velho. Ou a gente chama a ajuda dos alienígenas, né? Ou usa um trator.
Hoje em dia seria muito fácil, né? Através de guindastes, sei lá, qualquer outra máquina poderia mexer uma estátua dessa. E foi por isso então, galera, que algumas pessoas começaram a relacionar essas estátuas, toda a Ilha de Páscoa, com teorias alienígenas. Só que assim, né, galera, as pedras não são de fora da Terra, elas não vieram de um outro planeta. O material das pedras é lá da Ilha de Páscoa mesmo. Então, por que um alienígena iria ajudar os seres humaninhos aqui a construir as suas pedrinhas ali? Não faz muito sentido. Então, para tentar buscar uma resposta mais completa, em 1987, o arqueólogo americano Charles Love finalmente conseguiu mover uma réplica de 10 toneladas. E sem nenhuma tecnologia ou ajuda dos alienígenas, só para ficar claro, beleza? Ele meio que colocou a estátua em um tipo de trenó improvisado, que serviu como um veículo para transportar as estátuas. E para fazer esse teste, ele utilizou os trenós, que eram objetos que já existiam naquela época, para não fugir da realidade daquele período. E com a ajuda de mais de 25 homens, conseguiram arrastar a estátua gigante por 46 metros em apenas 2 minutos. Tem uma coisa, mano, que eu acredito que assim, hoje em dia a gente tá muito mal acostumado, porque a gente tem as tecnologias que facilitam as nossas coisas. Naquela época os caras não tinham. Dava um jeito. Então ele tinha que se virar, meu irmão, tá ligado? A mente deles era uma outra, porque eles falavam, mano, eu preciso tirar essa estátua daqui, eu preciso levar ela pra ali. Como que vai fazer? Não sei, mas eu vou fazer. E eles fizeram. E esse teste, então, foi feito lá em 1987, tem muito tempo, sabe? E de lá pra cá, então, vários outros testes foram feitos para que eles pudessem chegar em uma resposta mais concreta. E perto dos anos 2000, um outro teste de sucesso foi feito. Dessa vez conseguiram mover um moai usando apenas cordas. Eles fizeram, então, uma réplica dos moais, amarraram uma corda nele e com a ajuda de 16 pessoas, balançando os moais de um lado pro outro, eles conseguiram mover as estátuas. Tá, tudo bem. Então conseguimos entender um pouco mais sobre a movimentação das estátuas. Do que elas são feitas e por que elas foram feitas. Agora a gente precisa saber o que aconteceu com a civilização que fez elas. Bom, acredita-se que no auge da civilização da Ilha de Páscoa, chegaram a existir cerca de 17.500 habitantes. Então com certeza existiam pessoas o suficiente para criar e transportar as gigantes estátuas. Mas isso ainda não explica o fato de como ou por que a civilização simplesmente desapareceu. Bom, galera, existem algumas teorias que tentam explicar o porquê e o que teria acontecido com eles. Que no caso, galera, seria a teoria do ecocídio, um termo que é usado para falar sobre qualquer destruição em larga escala no meio ambiente. E segundo alguns cientistas, os habitantes teriam destruído várias florestas para mover as estátuas e também para facilitar na agricultura. Isso porque, segundo os pesquisadores, eles achavam que as florestas, as árvores, as plantas e coisas do tipo cresciam rapidamente, mas hoje em dia a gente sabe que não funciona bem assim. Tem espécies de árvores e outras plantas que podem demorar anos para dar frutos. Então, com a grande destruição do meio ambiente, essa população teria ficado sem comida, e isso poderia ter gerado conflitos internos na ilha. E, consequentemente, pela falta de comida, eles poderiam até mesmo ter comido uns aos outros. E é por isso que grande parte da civilização poderia ter sumido, sem deixar nenhum rastro. Só que, galera, essa teoria já é um pouco velha, porque segundo uma pesquisa que foi feita recentemente, foram descobertos que os Rapanus, que a civilização que desapareceu, não era tão burra assim, sabe? Eles tinham um alto conhecimento de agricultura. Até porque já naquela época, eles usavam material vulcânico como fertilizante. E isso meio que derruba a teoria de que eles desmatavam as florestas e não sabiam que as árvores levavam anos para crescer. Com certeza eles tinham conhecimento de como as florestas funcionavam. Sem contar também que alguns outros estudos mostram que a Ilha de Páscoa foi habitada por muito tempo, e a sua população só caiu depois que os europeus teriam chegado na ilha. Isso porque quando os europeus chegaram para colonizar a ilha, eles não chegaram de boinha, sabe? Eles chegaram, pegaram vários nativos como escravos, levaram muita gente da ilha embora, para fazer não sei o quê. Sem contar também as doenças que foram levadas pelos colonizadores, doenças essas que os nativos da ilha não estavam preparados. Então, muito provavelmente que foi por causa disso, ou por conta desses fatores, que a civilização incrível e misteriosa da Ilha de Páscoa acabou desaparecendo. Que pena, né? Levando junto com eles algumas respostas para os mistérios das estátuas. E esse, galera, foi o vídeo de hoje, um vídeo completão sobre a Ilha de Páscoa. Esperamos que vocês tenham gostado. Se não deixou o joinha até agora, não saia sem deixar o polegar pra cima, beleza? Não custa nada, só descer, logar com a sua conta, clicar, deixar o like e é só sucesso. Aproveita também para se inscrever no canal se não é inscrito e também envie esse vídeo para outra pessoa, para poder espalhar ainda assim o Você Sabia. Chega no WhatsApp e manda no grupo da família, no grupo dos amigos. Aí, ó, galera, vídeo novo do Você Sabia, bora assistir, bora adquirir cultura. E nos vemos nos próximos vídeos. Escolha um outro vídeo aqui, ó, que você ainda não assistiu, que tá aparecendo aqui na tela, tem 3, beleza? Ou então aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Nos vemos no próximo vídeo então, pessoal. Isso tudo, pessoal. Valeu!